Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no Ar, o nosso bate-papo, um entretenimento saudável de toda terça-feira, o nosso momento de reflexão. E o nosso tema de hoje é uma frase, um pensamento de Gustave Le Bon, que diz assim: muitos são os homens que falam de liberdade, mas poucos são os que não passam a vida a construir amarras. Gustave Le Bon, um psicólogo social, sociólogo e físico francês, autor de várias obras, nas quais expôs teorias de características nacionais, superioridade racial, comportamento de manada e psicologia de massas. Então, repetindo para você, aí em casa, muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que não passam a vida a construir amarras. E para bater um papo com a gente hoje, nessa manhã de terça-feira gostosa, aqui em São Paulo, um solzinho gostoso aqui em São Paulo, nós recebemos a atriz e diretora de teatro e autora também, Ana Maria Dias. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Wagner. Bom dia, queridos espectronautas da Ação Urbana. Muito prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Ana Maria Scarcelli, atriz brasileira mais conhecida como Ana Maria Dias, nasceu em São Paulo em 16 de setembro. Iniciou sua carreira em 1965, hoje na extinta TV Tupi de São Paulo, infelizmente extinta TV Tupi de São Paulo. Participou de muitos telesteatros importantes na época. Morena bonita, com voz forte e dicção perfeita, qualidades logo reconhecidas e aproveitadas pela então TV Tupi. Participou de novelas como O Amor Não Tem Caráter, O Amor Tem Cara de Mulher. Olha, eu inventando um nome aqui. O Amor Tem Cara de Mulher, A Ré Misteriosa, Meus Filhos, Minha Vida, Antônio Maria, Ninho Italiano, Ninho e tantas outras. Atuou também na TV Cultura, TV Record, TV Globo, na TV Paulista, no SBT, onde atuou, entre outros, na novela Jerônimo, o Herói do Sertão. No teatro, participou de diversas peças, dentre elas Um Grito de Liberdade, Infidelidade ao Alcance de Todos, Álbum de Família e Trair e Coçar é Só Começar. No cinema, fez Senhora. Trabalhou como jornalista em emissoras de TV e rádio. Atualmente, dedica-se ao teatro como atriz, autora, produtora e diretora. Integrou a equipe de diversas novelas, dentre as quais destacamos Amigas e Rivais e Os Ricos Também Choram, no SBT. E aí, assim, Ana Maria, já começo perguntando, né? Delícia, não ter isso no currículo, Os Ricos Também Choram, né? Uma das novelas, acho que mais comentadas, mais lembradas, e tem tudo a ver. Eu acho que a gente começou o programa falando que os ricos também choram, né? Todo ser humano chora, né? Independente da classe social, né? Quando chega a hora de você realmente expressar seu sentimento de alegria ou de tristeza pelo choro, você tem que deixar o choro realmente comandar a sua alma, né? E expressar através do choro alguma emoção que está dentro de você. Então, lá no SBT eu fiquei 10 anos, mas me dedicando mais à parte de direção. Os Ricos Também Choram. Eu dirigi, na verdade, 2 novelas e 10 novelas eu fui diretora assistente. Então, as novelas que eu dirigi lá foram Amigas e Rivais e Revelação. Saí do SBT em 2008 e do Trair e Coçar eu saí em 2009. Aí me dediquei a escrever. E agora, atualmente, eu estou me dedicando à montagem, à implantação, montagem e toda a parte artística, direção artística também, da VCTV, que é a editora web, a TV web da editora Vide Consciência, VCTV. Um trabalho novo para mim. E eu estou adorando, porque é um desafio, é uma tecnologia totalmente diferente, como essa aqui, né, onde nós estamos. Até eu vou adquirir alguns conhecimentos técnicos depois disso, já combinei aí. E estou muito feliz. Você sabe que a TV do futuro e do presente é a TV web, né? Porque a moçada hoje em dia não liga a televisão, não. Eles ficam ligados no computador.
E também, se quiser assistir, você pluga lá no teu monitor da televisão, você assiste. Então, realmente, tem alcance internacional. Então, eu acho muito interessante. Por isso que esse seu programa pode ser visto aqui no Japão, nos Estados Unidos, onde for. Portugal, temos aí já. Então, eu acho maravilhoso esse alcance da TV Web. Bacana. E aproveitando o gancho, então, a Ação Urbana tem como tema hoje uma frase, um pensamento do Gustave Le Bon, que diz: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos que não passam a vida a construir amarras. E no Ação Urbana é veiculado pela Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, televisão digital interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países, e no Brasil tem consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. O Ação Urbana vai fazer seu primeiro intervalo e voltamos já. James. Right. Welcome to my country, my friends. I am right. Really? Where do you think you are? I am right. I am right! Only rights you have here. Not rights I give you. Ready? 1, 2. Passe muito. Uma, embaixo. Ação Urbana de volta, com o nosso tema hoje, uma frase e um pensamento do Gustave Le Bon, que diz: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que não passam a vida a construir amarras. E recebemos hoje, então, a atriz, autora e diretora Ana Maria Dias. E aí, vamos lá aproveitar para mostrar o livro da Ana Maria, Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, da editora, vamos ver se eu acho aqui. Vida e Consciência. Vida e Consciência, ok. Ó, para vocês aí, darem uma olhadinha. Esse livro é sobre uma experiência que eu tive como coordenadora de teatro na FEBEM, atual Fundação Casa, mas ele é todo escrito dentro do formato cinematográfico, e é bem interessante. Eu narro episódios a episódios. Dentro tem 2 peças de teatro também, que normalmente estudantes podem montar. Tem um espetáculo que eu fiz lá, Abre as Asas Primavera, que é com as poesias dos meninos. Então, ele está indo muito bem. Foi lançado o ano passado, um lançamento lindo na Casa das Rosas, pela editora Vida e Consciência. E eu estou muito feliz com esse livro também. E aí acabei ficando escritora num determinado momento. Agora já saí dessa fase. Vou continuar escrevendo, que eu sempre escrevi. Mas me deu muita satisfação narrar essa experiência novamente. E, Ana Maria, assim, é interessante porque tem tudo a ver com a proposta do nosso programa, a sua obra. Nós já anteriormente fizemos alguns programas aí relacionados à cultura como porta de inclusão social, e também o papel do Estado, a importância dele na reabilitação social. E aí muito se discutiu também como nós podemos falar de reabilitação se não houve, né, a habilitação. Exatamente. Né? E aí nós falamos muito da importância
importância desse papel, tanto do Estado quanto da sociedade civil, através das ONGs, através das fundações, para que consiga habilitar e não se fazendo em reabilitar esse indivíduo, para que a gente possa fazer essa reinserção, né, desses menores na sociedade. Exatamente. E aí o seu livro fala sobre isso. E você falando, né, o lançamento do Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, da editora Vida e Consciência. E aí, assim, é uma dupla, né, que surgiu nessa linha, e a estreia dessa dupla conta a história do trabalho realizado então pela atriz Ana Maria Dias na década de 80 para a integração de jovens infratores por meio do teatro em uma das mais conhecidas e violentas unidades da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, hoje, né, atualmente a Fundação Casa. Então a tarefa da Ana Maria começou com aulas de teatro dentro das salas das unidades de internação, então dentro da própria FEBEM, e culminou com o reerguimento do teatro da fundação, do seu espaço ali, então. Esse espaço passou a ser um núcleo de desenvolvimento e aprimoramento, através da livre expressão artística, contribuindo para que os menores e os próprios funcionários da então antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, refletissem sobre a real condição de vida daqueles meninos que habitavam ruas e favelas. E hoje a gente tem um grande número de internos na Fundação Casa que não são oriundos de uma família de baixa renda, né, ou de um poder aquisitivo inferior. Hoje não só são de ruas abandonadas e de favelas. Hoje a gente tem uma gama bem mesclada de jovens ali, né? Eu acho, porque também a missão dos pais ficou muito difícil e os pais também falham muito na educação dos filhos. Eu não sem nenhum tipo de julgamento ou crítica, porque inclusive nem tenho filhos, mas as crianças de hoje são muito autossuficientes, muito independentes, e os pais não sabem como realmente orientar, e nem eles mesmos às vezes se dedicam o suficiente, porque tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e existe o fator mais preponderante nisso tudo, que são as drogas mesmo, né? E que atingem a todas as classes sociais, independente de ser pobre, de ser rico, de ser classe média. E isso está sendo muito disseminado e o poder público não consegue controlar, porque tem muita gente do poder público envolvida nessa história, né? Sim, então, mas que a gente foge também. A gente foge um pouquinho, Ana Maria, dessa linha, para mostrar um outro lado, que é, na verdade, o descompromisso, né? A falta de comprometimento também da sociedade. Aquele lance do jogo de empurrar para o Estado uma responsabilidade que é da família. Com certeza. Entendemos e da escola, da formação, dos professores, de tudo, né? Mas agora, primordialmente é da família mesmo. Aquilo que você aprende na sua família, não aprende como teoria, como exemplo mesmo, né? Como exemplo de moral elevada, de bons princípios, de ética, de realmente ter uma formação para ser um homem de bem, um cidadão de bem, que possa fazer bem à sua sociedade, bem ao seu meio onde atua, bem ao seu país, enfim. É difícil mesmo. Então, é muito mais fácil escapar através das drogas e aí a coisa se multiplica e eles vão parar na Fundação Casa sem pertencer a comunidades, a favelas, que hoje nós chamamos de comunidades, mas com o mesmo problema. Perfeito. E a sua visão da cultura como porta de inclusão social, trazendo para a gente hoje essa experiência sua na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa? Com certeza, a parte cultural e a parte educacional são fatores preponderantes para que o jovem possa refletir e possa realmente escolher um caminho melhor para si, né? Para si, para sua família, para o seu presente, para o seu futuro, né? Porque a coisa começa como uma brincadeira, né? Uma curtição, né? E vamos lá com droga, né? Aquelas coisas todas que você conhece. Eu trabalho muito com gente jovem, adoro trabalhar com gente jovem, porque eles têm uma chama nova de vida, eu gosto. Mas esse lado, a minha geração foi uma geração de conteúdo. E essa geração é de tecnologia. Então, para você refletir, é difícil. Essa geração não lê, entendeu? Não está estimulada a ler.
Aliás, o brasileiro lê muito pouco. Isso eu percebi quando eu lancei meus livros. Até os meus amigos demoram para ler, não tem tempo e não se dispõem a ler realmente, a ter um espaço para ler. Então, a cultura, a educação, a arte são maravilhosas, são meios e caminhos maravilhosos para tirar você de uma vida mais errante, vamos dizer assim. Por quê? Porque você pode extravasar através da arte, através das manifestações artísticas, aquilo que você tem dentro de si que não tem como extravasar, e às vezes por isso que você vai para a bebida, vai para as drogas, né? Para fatores que deixam você extravasar artificialmente aquela emoção e tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que a tua sensibilidade pede e tem, e você não tem oportunidade. Então, você fazendo teatro, fazendo, sei lá, artes plásticas, pintando, isso eu vi com os meninos. Eles realmente, lá, fazendo teatro, eles tinham um espaço de livre expressão. Então, eles se sentiam mais confortáveis intrinsecamente, entendeu? É muito bom. A arte e cultura, bom, eu sou suspeita porque eu sou formada em Química Industrial e deixei a minha carreira para seguir a carreira artística já há 40 anos atrás, e realmente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a arte para mim é o meu oxigênio. É o retorno, na verdade, do ser humano, o retorno da sociedade para a área das ciências humanas, né? Porque muito se buscou a tecnologia, a área da saúde, e esqueceu a área humana da coisa, né? É verdade. A psicologia, a história, a geografia. E agora o ser humano hoje sai numa busca desesperada, desenfreada pelo meio ambiente, que é no campo da geografia, né? Assim, a história de cada um, né? A sua história familiar, a sua origem, né? Que já vem da história própria da humanidade. E assim, é um retorno, na verdade. E aí a gente acha válido, eu não sei, queria até saber a sua opinião, porque nós recebemos aqui, também não tem muito tempo, uma pedagoga, que ela fala a importância desse retorno da cultura, da educação, porque se a moda também retorna alguns modismos, né? Por que não alguns hábitos ou algumas teses, teorias ou ações que ficaram esquecidas no passado, acho que não tão distante, e de isso ser retomado, né? É interessante, sim, é interessante. Agora o tempo passa, né? As coisas mudam e o que foi, o que será, entendeu? A gente não pode ficar muito buscando as emoções no passado. Eu não sou assim. Acho que você tem que, no teu presente, construir alguma coisa interessante para você e para as pessoas que te cercam, não é verdade? O que acontece que você não pode pensar só materialmente na vida. Você tem todo o direito a viver confortavelmente, a trabalhar, a estudar, a se desenvolver, a se aprimorar. Hoje em dia, um diploma só não quer dizer nada. Você, além do diploma, tem que ter aperfeiçoamentos, tem que ter cursos, e tem que ter especializações, e tem que sair do país para estudar. Então, existe uma competitividade muito grande. Agora, não pode se pensar só no elemento material, no ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, comprar o carro do ano, viajar, ter um apartamento maravilhoso. Isso tudo faz parte da sua vida. Eu acho que você tem esse direito. Se você batalha, se você trabalha, se você realmente se dedica e tem disciplina, você tem todo o direito. Mas você não pode só pensar nisso. Você tem que reservar um espaço na sua vida e no seu cotidiano para o desenvolvimento espiritual. Porque senão você fica uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem tudo e não tem nada. Porque tudo que você adquire vai ficar aqui. É verdade. E as suas virtudes, as suas experiências espirituais, realmente aquilo que toca a sua sensibilidade, é que irá com você, quando você deixar esse plano. E de alma também. E de alma. Então, tudo aquilo que você adquire para a sua alma, para o seu espírito. A alma é o espírito encarnado, né? E o espírito é o espírito em si. Então, o que acontece? Você vai levar isso, porque tudo que você adquiriu vai ficar aqui. Então, pense um pouco nessa possibilidade. As pessoas ficam numa ambição desenfreada. Eu acho que a ambição positiva de querer progredir tem que fazer parte do indivíduo. O indivíduo não pode parar, porque água parada, você sabe que dá, né?
aqui no Brasil da dengue. Então, e outras coisas mais. Num primeiro momento. Num primeiro momento. A tendência é apodrecer, de fato. Exatamente. Então, mas é apodrecer e cheirar mal. Então, você tem que estar em constante atividade. Enquanto você estiver vivo, é importante você estar em atividade e se sentir útil. Não sentir que a vida terminou, porque tem muita gente que morreu vivo, né? Que não faz nada, fica só reclamando, só se lamentando, colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias. Como diz o Gustavo Le Bon, né? Construindo amarras. Construindo amarras para si mesmo, porque quem constrói as amarras somos nós. Nós queremos liberdade, queremos agir, mas nós não lutamos por isso. Então, o ser humano tem esse potencial de buscar a sua liberdade, primeiro interna, né? Porque a liberdade ninguém te dá, você tem. Maravilha. E a Ana Maria, ela tem me ajudado agora no programa. Ela tem entrado no campo aí que tem facilitado bastante agora a leitura de alguns textos. E aí, assim, diz aqui, o verdadeiro caminho da liberdade, né, se falando de liberdade, em suas diferentes manifestações, tais como liberdade de escolha, liberdade de poder, as liberdades afetiva, sexual, mental, financeira, a liberdade de criar o seu próprio destino e a principal, talvez mais básica das liberdades, e por que não dizer um dos princípios básicos do direito, que é a liberdade de ser e de existir. A vida é feita de escolhas, né? Exatamente. Ninguém... Desculpe, eu estou resquício de uma gripe. Ninguém escolhe por você. Você é dono da sua vida e é dono das suas escolhas. Você tem o livre-arbítrio. Então, se você escolheu errado, você tem possibilidade de ver que está errado e acertar. Mas a única coisa que você não deve fazer é culpar as pessoas e as circunstâncias por isso, pelas suas escolhas. Você tem o que você escolheu, né? Você é aquilo que você resolveu ser e o ser humano, né? O indivíduo é resultado das suas obras. Você pode escolher realizar para o bem ou para o mal. É a sua escolha. Agora, não vai dizer que o pai é culpado, a mãe é culpada, o professor, o namorado, o marido, a mulher. Não. Você está errado, acerte. É com você. Enquanto houver vida, há essa possibilidade. É lógico. Então, isso é... E aí, bem interessante o que você coloca com relação às escolhas, porque, como você disse, nós somos o que escolhemos, mas nós somos também o que deixamos de escolher. Claro, lógico, porque às vezes nós ficamos ansiando e pedindo a Deus, me ajude, me dê uma oportunidade. As oportunidades passam e você não enxerga. Você deixou de escolher porque você não viu. Você fica tão amarrado em si mesmo, né? Essas amarras que são faladas, você se amarra tanto que você não tem possibilidade de ver. Agora, enquanto você consegue... E olha que maravilha, quando você é um ser saudável, que tem olhos, braços, ouvidos, pernas, corpo perfeito, e você não está fazendo nada. Você está se lamentando da vida. Você tem tudo. Você tem um corpo perfeito. Tem tanta gente que é imperfeito e está realizando coisas. E você, que é perfeito, fica se drogando, fica bebendo, fica se lamentando, culpando os outros, se deprimindo, mais, né? Porque hoje em dia, aliás, os médicos de hoje em dia, eles só sabem receitar antibiótico, anti-inflamatório e antidepressivo, né? Porque parece que é o mal maior. E analgésico também. E analgésico. Então, fica fácil, né, ser médico assim. Porque, bom, enfim, aí a gente vai entrar por outro campo, que vamos ver, vamos nos direcionar. Mas, infelizmente, porque tudo é depressão. E, no fundo, é mesmo, porque as pessoas ficam sem motivação. E outra coisa, né, Wagner? A vida está sendo mais longa agora. Você sabe que, hoje em dia, uma pessoa com 70 anos, ela está ótima. Se ela se realmente dispor a ter uma vida saudável, se cuidar, ela está super produtiva. Vamos lembrar que o nosso velho Marinho, ele fundou a Rede Globo com 66 anos. Lembrei disso ontem, engraçado, comentei isso. 66 anos, e assim vai. O Oscar Niemeyer está produtivo. A Tomi Otaki está com 8. Quantos anos ela está?
90, sei lá quantos. Acho que na casa dos 90. Por aí, e está produtiva. Ela vai todo dia para o seu ateliê e produz. Então, enquanto você está vivo, você tem que encontrar um meio de produzir. Hebe Camargo, né, que deu uma entrevista Camargo, ontem, maravilhosa. Né, fazendo tratamento de câncer, voltou a ficar carequinha, já, né, disse isso ao seu público e está aí, né? E está aí. Usou a sua força interior. Claro que, evidentemente, com um tratamento médico de primeira, né? Coisa que o nosso povo não tem, né? Se você tem uma doença e vai para o SUS, é diferente de você ir para o Sírio-Libanês e para o Einstein, né? É completamente diferente. Vamos convir. Mas tem a sua força interna e a sua vontade de viver. A Hebe é uma pessoa que tem vontade de viver. Agora, todas as pessoas podem... Porque as doenças são reflexos dessas emoções, e já está provado isso, não sou eu que estou falando, e você sabe disso, está provado cientificamente, que as doenças são reflexo das tuas emoções erradas, das emoções erradas do teu espírito. Muito bem. E se falando de liberdade, mais uma vez a Ana Maria está me ajudando, liberdade é uma qualidade do nosso espírito, que pode ficar escondida nas tramas de nossas crenças negativas. Um dos nossos objetivos hoje é mostrar que cada um pode desmontar as prisões da ilusão, da opressão e do medo e tomar consciência de si e da sua liberdade como um direito seu. Não é daquele ou daquele outro, é seu, é a sua escolha, a escolha de ser feliz, de ser saudável, de ser próspero. Claro que a gente não pode deixar de lado a realidade de ordem material, claro, né? As oportunidades, mas nós estamos falando ainda do campo das possibilidades, e para todos há essa possibilidade, né? Deus não é injusto de dar chance para um ou dar chance para outro. No nosso mundo da ordem material, é claro que nem tudo é igual, mas a chance, a oportunidade, ela é igual, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós vamos aí para mais um intervalo, e eu leio para você mais uma vez o pensamento e a frase de Gustave Le Bon, um sociólogo físico francês, que diz: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que não passam a vida a construir amarras. O Ação Urbana vai fazer um belo intervalo e volta já. Greeted you at birth. It was there for your first step, your first mistake, your first kiss. It's with you when you win, when you lose, when you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Ação Urbana de volta, nessa manhã conversando com a atriz e autora e diretora Ana Maria Dias. E aí nós mostramos no bloco passado a sua obra, o Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, que é uma parceria com a editora Vida e Consciência. E aí essa é uma nova área de atuação da editora, e que comemora seus 20 anos com a ampliação do seu portfólio para publicações de fatos e estudos, categoria editorial que vai reunir estudos científicos e narrativas de projetos de transformação social. E é o que nós falamos hoje aqui. E aí, Ana Maria, fala mais um pouquinho do seu livro. Bom, esse livro foi escrito com
minha alma, vamos dizer assim, porque essa experiência que eu tive foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida pessoal e profissional. Então, as pessoas que têm me dado retorno, que têm lido, têm se emocionado bastante, porque ela tem uma narrativa até de um pouco romanceada, conta fatos e coisas engraçadas, coisas realistas, e toda uma trajetória de um trabalho que realmente me transformou para melhor. Bacana. E aí temos um outro exemplar também, da mesma editora? Não, esse é da Giostre. Esse é da Giostre. Perdão, então. Porque é na série Dramaturgia Brasileira. E a editora Vida e Consciência trabalha com a espiritualidade. O meu livro entrou numa categoria nova chamada Fatos e Estudos, como você falou. E esse livro traz 4 textos de teatro meus. Bacana. Então, e fala do Aziz Bajur. Aziz é que fez o Velória, meu amigo, né? Ele é meu amigo. Brasileira. É maravilhoso. O Aziz, um grande autor. Bacana. E nesse livro tem 4 textos meus. Tem o Amigos, Traições à Parte, Felizes para Sempre, Quem Está Fora Quer Entrar, Quem Está Dentro Quer Sair, e Um Caso de Aluguel. E são todos, eu tenho 17 textos de teatro escritos. 17. Eu até dei uma revitalizada nessa pausa de televisão e teatro, na minha dramaturgia, e eu compilei esses 4 textos sobre relacionamentos. Então, por isso que é Vida 1, a 2, a 3. A 4 não, que já é demais. Né? Então, nós estamos com a atriz, diretora e autora Ana Maria Dias, e o tema de hoje é de Gustavo Le Bon, que diz: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que não passam a vida a construir amarras. E aí nós falamos bastante no bloco passado sobre possibilidade, sobre liberdade. E tem uma frase do Richard Bach que diz: existem todas as possibilidades, a mais absoluta liberdade de escolha. Como em um livro onde cada letra permanece para sempre na página, mas o que muda é a própria consciência, que escolhe o que ler e o que deixar de ler, o que deixar de lado. E aí, assim, Ana Maria, tem algumas pessoas no nosso mundo aí, para não falar várias, que se deixam de lado, né? Em cima daquilo que nós falamos das amarras, se deixam de lado e vivem numa periferia social, se excluindo de todos e de todos por aquele lance da crença limitadora, por acreditar que não é para si, né? Aquele carro não é para você, aquele bairro não é para você, eu não posso ir naquele restaurante porque aquele restaurante é de rico, e esse emprego não é para mim, eu não vou nem pagar minha ficha de inscrição porque esse concurso eu não vou passar porque é difícil, e as pessoas vão se limitando, vão se colocando cada vez mais num processo de exclusão, né? Aí entra a exclusão de ordem material, que você deixa de usufruir de todas essas possibilidades que eu agora citei, mas também tem outro aspecto, que é a exclusão comportamental, que é a exclusão nas suas relações sociais, nas suas relações amorosas, nas suas relações afetivas, e aí as pessoas vão se limitando, se amarrando, e quando se veem, já estão num total processo de exclusão, já não faz mais parte de um grupo que, num passado não muito distante, pertenceu, acaba se excluindo da própria família, né? Deixa até nos velórios e nos casamentos, aí passa já nem mais participar, e quando se vê, está dentro daquele processo que hoje é um fato nas grandes cidades, da solidão, né? Do isolamento, de você se sentir cada vez mais só no meio da multidão. E aí, onde que a gente pode se socorrer? Qual é o pronto-socorro, Ana Maria, assim, que nós podemos aí buscar para aquele que está nesse processo, mas consegue se visualizar, vendo que não está numa fase legal e que precisa melhorar? No programa passado nós recebemos aqui o ator Eduardo Paiva, e ele falou muito da importância do teatro e da participação disso tudo, e nós falamos também do aprendizado, que é a grande experiência que o ser humano tem de aprender no processo da convivência. E aí, assim, o lançamento de um livro, uma peça teatral, né, um cinema, ele te dá a possibilidade de ampliar o seu horizonte e te dá a possibilidade de conhecer alguém que possa te mostrar que há luz no final do túnel, né?
Com certeza, cada um vai encontrar o seu próprio caminho. Agora, o caminho da solidão é o pior, né? Porque do alto da montanha, você fica só... Você ir para o alto da montanha, que é você se isolar e ficar até fazendo orações, não significa nada. Porque o que você está fazendo para você e para a sociedade? Você tem realmente que conviver, que enfrentar os conflitos, superar os conflitos e encontrar o seu próprio caminho. Não dá para você dizer, faça isso, faça aquilo. Principalmente uma pessoa que mora em São Paulo, tem enormes possibilidades de sair da sua solidão. Aqui em São Paulo tem inúmeros teatros, inúmeros cinemas. Bom, você não consegue... Mas a pessoa não reconhece essas oportunidades. Não reconhece, aí fica dentro de si, querendo que alguém bata na sua porta, atire daquela solidão, né? Que lhe dê aquele emprego desejado, se acha um injustiçado, mas o pior de tudo isso é que o corpo adoece. Vêm as doenças. Por quê? Como manifestação desse estado de insatisfação. E isso também é provado cientificamente. Agora, você tem que buscar alguma coisa. Você tem uma coisa poderosa dentro de você, que é o seu pensamento. Você pode dirigir o seu pensamento para realizar, ou seja, pensar positivamente, ou você pode dirigir o seu pensamento para destruir a si mesmo e a tudo. E você pensa negativamente. Também é uma escolha. Então, também é uma escolha, dizer, né? Entendeu? E também você se amarra num pensamento negativo e se desamarra no pensamento positivo. Uma pessoa positiva vê um fato de maneira positiva e tira dele lições e aprendizados positivos para si, para a sua vida, e outras veem num fato positivo coisas altamente negativas. Veja a diferença. Então, depende de você, a responsabilidade é sua de escolher ser feliz ou não ser feliz. Agora, ser feliz não é estar num mundo cor-de-rosa, sem problemas, sem conflitos, não. Você tem que... A vida é cheia de conflitos, cheia de problemas, cheia de desafios que você deve vencer. Cabe a você se fortalecer no seu pensamento, no seu espírito, na sua capacidade para ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Nós é que resolvemos não ser felizes. Não sermos felizes. Por quê? Porque nós temos as nossas escolhas de caminhos mais tortuosos, mais negros, em vez dos caminhos iluminados. Só isso. E nessa possibilidade de escolha aí que eu vejo, Ana Maria, sabe a grandeza de Deus. Porque mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus nos dá a liberdade dessa escolha, de darmos as nossas cabeçadas, né? Lógico. E de aprender com isso, né? Claro. Aí vai caber a cada um de nós. Não, tem mas há essa você possibilidade. Vai pro fundo do poço mesmo, é normal, acontece quando você lida com perdas de pessoas queridas, com perda de emprego, aquela expectativa frustrada, você queria fazer e não faz, não consegue, mas vai à luta, saia da sua zona de conforto e vá realmente em busca daquilo que você quer e que vai te deixar feliz. Show. E se não encontrar, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer caridade. A caridade é tão boa para quem faz, principalmente para quem faz, entendeu? Então é isso, tem muitos caminhos. Agora, ficar em casa se lamentando, ficar só pedindo a Deus e se achando injustiçado, não leva a nada. Lamentando, leva sim, né? Se lamentando. Leva sim, vai te levar para o pronto-socorro, vai te levar para o hospital, vai te levar para a doença, para a cama. Você vai manifestar somaticamente 1000 doenças por falta de atividade produtiva e positiva. Teve um entrevistado aqui no Ação Urbana que diz assim, que é tão bom ser positivo, que se o picareta, né, soubesse disso, ele faria o bem ou a caridade só de sacanagem. Com certeza. Mas aqui a gente também tem uma cultura de querer fazer as coisas e ter resultado imediato. Não é assim. Você planta, você colhe, como diz a minha doutrina, eu sou espírita, a sementeira é livre. A colheita é obrigatória, ou seja, o que você semeia, você vai colher. Não tem outro caminho. Perfeito. E aí José Eustáquio diz assim: quando minha escolha é consciente, nenhuma repercussão me assusta. Quando não é, qualquer comentário me balança. Claro. Se você optar pela fraqueza, pela instabilidade,
principalmente por um papel de vítima das circunstâncias, da sociedade, das pessoas, dos acontecimentos, aí a tua vida é curta. Já é curta em vida, porque você já está realmente morto em vida. Perfeito. E outra frase, outro pensamento do Gustavo Le Bon, que diz: o homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que se propõem a satisfazê-los. Claro, mas é isso aí. Dinheiro fácil, riqueza fácil, roubo fácil, é tudo assim, né? Então, que também cai nesse, né, nosso papo de hoje, que é no processo das escolhas. Né? Exatamente. Dinheiro fácil não pode ser um dinheiro realmente honesto, porque fácil não é. Você tem uma trajetória para ganhar dinheiro, né? Porque nada é fácil. Nada é fácil. Agora, tudo bem, você pode facilitar o que não é fácil, né? Mas o importante é o ser humano trabalhar para a elevação da sua moral, não da sua conta bancária só. Eu acho que é um direito que ele tem de ter dinheiro, de ter conforto, como eu já falei, mas eleve a sua moral, a sua ética e pense um pouco no ser humano, no seu próximo, aí você vai ser mais feliz. Você sabe, Ana Maria, que eu costumo dizer que nada na nossa vida é por acaso, por mais que se pareça. E eu também vejo aí o lance da grandeza de Deus. Porque quando Deus fez o mundo e fez a separação das águas, firmou a terra, Deus naquele momento, há milhões e milhões de anos, saberia que existiria ali um programa chamado Ação Urbana, num canal chamado Demais TV, que teria ali uma atriz, né, sentadinha ali, chamada Ana Maria, um cara que fala demais chamado Wagner Fernandes, e que estariam falando sobre possibilidades. E aí eu vejo a grandeza de Deus, que nos dá a chance, né, o que nós falamos do livre-arbítrio, na verdade, de nós buscarmos aquilo que é o nosso melhor. Claro, né? Com certeza. E aí é a famosa história, que quem planta vento não vai colher outra coisa que não seja a tempestade, né? Com certeza. Não tem como a gente fugir disso daí. Beleza. Então, voltando aí, mais uma vez ao nosso tema, que diz: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que passam a vida a construir amarras. E a educação é uma porta, né, para nos libertar disso, ampliando o nosso horizonte, ampliando o nosso conhecimento. E aí, assim, um livro, né, um programa de TV sadio, né, uma bela história, acaba alimentando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito e nos dá a possibilidade de um mundo melhor. Né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Você tem um caminho iluminado para você. Agora, se você quiser apagar a luz... apague. Se você quiser acender a luz e outras luzes mais, acenda. A sua vida vai ser melhor e das pessoas que convivem com você também vai ser melhor. Também. Maravilha. A Ação Urbana vai fazer mais um breve intervalo e voltamos já. When I was walking home from school, they asked me for my money. I said no. And all my friends ran home because they were scared he might punch them too. I was screaming, but he just wouldn't stop. He always said he would hit me. I just didn't think he actually would. I don't know what I did, but they just kept on kicking me. They tied me up and dragged me outside. They stripped me of my dignity. She said she was going to teach me a lesson. He said I wasn't listening. I didn't think he'd get so mad.
Ação Urbana de volta, e aí recebendo hoje a grande, talentosa, querida atriz, autora e diretora Ana Maria Dias, e tratando do tema de hoje, um pensamento, uma frase de Gustave Le Bon, um psicólogo social, sociólogo e físico francês, que tem algumas teorias na área da superioridade racial, comportamento de manada e psicologia de massas. E a frase, o pensamento dele é: muitos são os homens que falam de liberdade, mas são poucos os que não passam a vida a construir amarras. E aí, Ana Maria, nós temos recebido alguns e-mails, e aí diz assim, a Daniela Carvalho, que diz assim: a maior vitória na competição é derivada da satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que você obteve o máximo daquilo que você deu. Certeza, concordo inteiramente. É isso mesmo. Você tem que tentar sempre fazer o seu melhor. Se não deu certo, tente novamente. Vá tentando, até buscar aquilo que você deseja atingir. E ela também aí diz assim que a sua biografia para o Museu da Televisão Brasileira, para ela, foi muito boa. Que você é uma ótima atriz e contribuiu muito para a televisão brasileira. Ó, que gostoso. Muito obrigada. Eu gosto muito da televisão e do teatro. Eu gosto muito da minha vida artística. Foi realmente a escolha certa para a minha vida. Eu sou muito feliz dentro dela. Olha, e feliz também foi o Fernando Dantas, que mandou também uma frase, um pensamento do George Marshall, que diz, ele fala: parabéns pelo programa, e a frase do George Marshall é: os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. É verdade. Às vezes você menospreza uma ação pequena. É como você dizer assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Como é que eu vou? O dinheiro não sobra, mal dá para pagar as coisas, eu não posso fazer caridade. Mas e a caridade moral? Você ouvir um amigo, você está disponível para ajudar alguém emocionalmente, dar o seu ombro para quem precisa. Para isso, não precisa de dinheiro, não precisa de nada material. É um gesto que aparentemente, né, é pequeno, mas significa muito. Como você ajuda alguém, às vezes só escutando aquela pessoa desabafar. Só isso. É um pequeno ato, mas ele tem uma amplitude enorme. E se você conseguir fazer isso no teu mundo aparentemente pequeno, se todo mundo fizer isso, nós somos mais de 190 milhões de brasileiros. Se cada um fizer no seu círculo dois atos de caridade moral, ouvindo o amigo, tendo uma boa palavra, dando um apoio, multiplica 190 milhões por 2, veja como essa ação aparentemente pequenininha se amplia. Aquele chavão que mandorinha só não faz verão, né? Então a gente tem que se unir para fazer um todo. E aí, assim, o Fernando Dantas, ele até fundamenta o nosso programa, que é até o nome da ação urbana, né? Para a gente agir e não só ficar no campo das ideias, mas construir, né, algo de fato. E nós tivemos aqui, Ana Maria, tem um programa cujo tema foi: se você não pode fazer coisas grandes, faça pequenas coisas de forma grandiosa. Claro, claro. Tem tantas pessoas que precisam do seu apoio, um sorriso, uma palavra amiga, e até você cuidar de um bichinho, de um animalzinho, é tão legal, é tão bacana, te dá uma satisfação tão grande. Você ter um gatinho, um cachorrinho, um passarinho, e cuidar amorosamente, é muito bom. Na verdade, ninguém fica sozinho. Primeiro que se você crê em Deus e tem Deus dentro de você, nunca estará sozinho. E se você se sentir sozinho, adote um cachorrinho, um gatinho, ele vai ser um companheirinho ótimo. Ou um pequenininho, né? Uma criança, um menininho, uma menininha, para que não vá parar na atual, né, Fundação Com certeza, Casa. isso é óbvio, né? Mas tem pessoas que realmente não têm essa possibilidade, mas adota um cachorrinho, um gatinho e, quem sabe, precisa de um companheirinho para aquele gatinho, para aquele cachorrinho. Agora, adote uma criança. Ou então adote uma criança e depois adote os bichinhos. Ou seja, pratique um pouco de amor ao seu próximo. Tá certo. E aí,
Bom, a Márcia está me lembrando aqui para não esquecer de falar das reprises. Então, próxima quinta-feira, às 13 horas, nosso programa, nosso horário antecede então a apresentação, a exibição do programa Momentos, pela FEME, com a apresentação da Dercila Bastos, e na sexta-feira, às 15 horas. E aí, Ana Maria, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Aí queria agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigada. Que para a gente foi uma grande experiência, foi de grande valia. E gostaria que você, então, fizesse as suas considerações e você falasse da sua ópera. Bom, eu gostei enormemente de participar do seu programa, porque os temas foram, para mim, muito agradáveis de falar, de conversar, e tudo que você sugeriu na sua pauta está maravilhoso. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu queria não ir embora antes de fazer um convite, porque no dia 5 de outubro, agora na próxima quarta-feira, das 19 às 22 horas, nós vamos fazer o lançamento na FNAC da Brasil, na livraria da Paulista, sabe onde é, né? É quase em frente na Avenida Paulista, eu não sei, não lembro, mas exatamente, tem estacionamento na Alameda Santos, e a entrada principal é logo na Paulista, é a livraria FNAC, e nós vamos fazer o lançamento. Eu digo nós porque o Renato Modesto, o Everton de Castro, o Alberto Centurião e o Sérgio Leles adaptamos obras dos livros de muito sucesso da Zíbia Gasparetto Lúcius. E aqui está um deles. Eu adaptei Laços Eternos e adaptei Esmeralda, que está aí com você. Que Laços Eternos e aqui. O Esmeralda. Esmeralda é também de um livro de muito sucesso da Zíbia, e tem também adaptações do Matuto, do Advogado de Deus, O Amor Venceu e Ninguém é de Ninguém. E vai ser um lançamento muito bonito, e eu gostaria de convidar vocês e a todos que estão nos vendo e ouvindo para esse lançamento da coleção Zíbia Gasparetto no Teatro. Então, repetindo, quarta-feira, dia 5 de outubro, na livraria FNAC da Avenida Paulista. Espero vocês lá, das 19 às 22 horas. Ok, muito obrigado, Ana Maria, pela presença e pelo convite. Estaremos lá com toda certeza. E aí encerro o nosso programa de hoje com um texto de um pequenino português, André Torres, aluno do 10º ano do ano letivo, né, da Escola Secundária Emídio Navarro de Viseu, fundada no reinado do rei Dom Carlos em 1898. O nome dessa escola de desenho industrial de Viseu mudou diversas vezes de nome, até que em 1979 passou a ter a designação atual de Escola Secundária de Emídio Navarro. Fica localizada na Rua Mestre Teotônio Albuquerque, perto do Teatro Viriato, em Viseu. Assegura, juntamente com a escola secundária, o ensino secundário também. Viseu, para quem não sabe, então, é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Viseu, na região e sub-região de D. Lafões, sendo por isso a terceira maior e mais populosa cidade do centro de Portugal, a seguir Coimbra e Aveiro. E segundo a lenda da cidade, em pleno processo de reconquista, um membro de um grupo de guerreiros chegados à cidade pelo lado oriental, onde se intersectam os rios Pávia e Dão, perguntou: que viso eu? Desta pergunta nasceria, então, o nome da cidade, Viseu. E o texto, então, do pequeno André Torres diz assim: a liberdade é a capacidade racional de afirmar as vontades e intenções configuradoras da ação, onde os outros animais só respondem por impulsos. É a capacidade de caracterizar de criativa a ação humana, excusando-se as generalizações sociais, sem que isso signifique um individualismo incoerente com a natureza coletiva do homem. É a capacidade de atribuir simbolismo ao agir e de responder única e exclusivamente pelos nossos atos, tendo somente a nossa razão como tribunal. É a capacidade que o homem tem, pesem, embora inúmeros condicionalismos sociais, de tornar as suas ações criativas e, por isso, ao contrário dos outros animais, dar-se-á liberdade de ser desumano. O homem pode transgredir as suas próprias regras e superar as suas obrigações, chegando ao ponto de se descaracterizar aos olhos dos outros como um ser humano. A liberdade é, enfim, um conceito
inatingível na plenitude da sua definição, e convém que assim seja. Primeiro, porque no dia em que o homem deixar de possuir o entusiasmo para procurar a liberdade, este morre. E depois, porque a liberdade encontra a sua própria ruína na ausência de restrições que a sua razão a si própria impõe como forma de combater a arrogância e a leviandade daqueles que se julgam totalmente livres. É com esse pensamento, então, que nos despedimos, contando com você na próxima terça-feira, às 11 horas. E lembre-se que você assistir a próxima edição, terça-feira, às 11 horas, do Ação Urbana, é uma escolha sua, somente sua, e de todas as suas ações, e que todas as suas ações possam ser, de fato, oriundam de uma escolha sua, plenamente sua. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais um Ação Urbana. Até lá! This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up.